Fala galera, você sabia que eu tenho um canal no YouTube? Não? É o Solo Evangelho. Se inscreve lá, ó. Vou mostrar até como que faz. É só você entrar lá no YouTube, aí você vai procurar lá, Solo Evangelho, que nem tá no vídeo, hein? Aí você vai entrar, vai clicar em se inscrever, ativa todas as notificações, e aí você entra no vídeo e dá já aquele gostei. E depois compartilha aí com a galera pra dar uma força pra gente. E aí galerinha, tudo bem? Meu nome é Lucas. Eu te pedir perdão por tomar seu tempo. Eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo. Não sei se o áudio vai estar bom. Não sei se minha voz incomoda. Então eu quero te pedir perdão, cara. Você deve estar percebendo que eu tô pedindo bastante perdão, né? Porque é exatamente esse tema. É exatamente o tema desse vídeo. Eu não sei se isso daqui vai acabar provocando você, se isso vai mexer com você. Bom, é um assunto que mexe com a minha cabeça toda vez que eu escuto. É porque eu sou cristão, eu vou à igreja, eu tenho meus amigos, eu vivo minha vida como a de um jovem normal, mas uma das coisas que mais persegue na minha mente é a questão de perdão. Perdão, tipo, será que eu estou perdoando? Será que as pessoas ao meu redor estão perdoando? Porque uma coisa que eu entendi depois que eu comecei nessa caminhada de buscar Jesus é que eu entendi que eu, sem eu merecer, Ele me perdoou. E me perdoou até mesmo antes de eu existir. Então, com isso, por que eu não vou perdoar você, que é o meu amigo que eu vejo toda hora? E eu acho muito legal, porque na palavra de Deus, em Mateus capítulo 6, no versículo 14, ele vai dizer que se nós não perdoarmos as ofensas uns dos outros, ele também no céu não nos perdoará. Porque se a gente perdoar uns aos outros, ele vai nos perdoar. E cara, tipo, é uma coisa que vem muito na minha mente. E eu nem vou usar esse exemplo tanto para Deus, porque, cara, eu acho que só a misericórdia dele prova o quanto ele nos ama e o quanto ele nos perdoa. Porque imagina, você faz tanta coisa errada, eu faço tanta coisa errada todos os dias. E tipo, ainda de manhã ele me deixa eu respirar. Se eu não for agradecido a Deus por isso, eu não sei o que eu devo ser, entendeu? Tem que ser muito agradecido por Deus. Mas às vezes eu olho as pessoas ao meu redor e eu fico com medo. Eu fico tipo vendo o jeito que elas tratam uns às outras. Às vezes eu olho, tem pessoas discutindo e viram a cara umas pras outras. Só que na hora de perdoar as pessoas parece que tem aquela coisa: eu só vou perdoar se o outro chegar em mim. Eu só vou fazer se o outro vir fazer. Ou quando não, tem aquele caso, né, da pessoa estar brigada uma com a outra e ainda ficar chicoteando as costas da outra, sendo que a outra nem tá perto. E eu já tive casos também de estar em rodas de amigo e pessoas estarem olhando uma para cara, as pessoas estão frente a frente e elas trocarem palavras somente com as pessoas que estão ao redor e não trocar palavras com as pessoas que estão na frente, cara. E eu fico pensando, poxa, imagina se Deus fosse assim com a gente. Imagina se Deus olhasse para nossos erros e falasse assim: bom, já que você erra com o seu próximo e não olha na cara dele, então você tá errando comigo, então eu não vou olhar na sua cara. Imagina Deus falando isso, cara. Imagina Deus falando isso pra gente. Cara, tem hora que eu tô me sentindo na fossa, porque eu acho que eu errei demais. E o incrível é que eu vou orar e Deus ainda fala pra mim: filho, eu te amo. Cara, e eu fico, meu Deus, perdão, sabe? Aconteceu um fato muito triste. Eu tava numa igreja e a gente
tava adorando. Duas pessoas do meu lado, elas estavam brincando com um objeto que não vem ao caso. E essas pessoas simplesmente... Uma delas se sentiu bem ofendida pela brincadeira que aconteceu ali naquele momento, que não era momento de brincadeira, uma vez que a gente estava cultuando a Deus, adorando a Ele e ouvindo a palavra dele. Não era um momento de brincadeira, mas essas pessoas entraram numa brincadeira. E uma das pessoas ficou com rancor da outra. E o duro que a pessoa que ficou com rancor me falou: eu vou pegar essa pessoa e vou ignorar ao máximo. E a outra pessoa, quando chegou, tentou falar com ela, tentou abraçar ela e, tipo, essa pessoa ignorou. E eu falei: cara, não faça isso. Jesus, ele nos perdoa mesmo quando nós estamos errados. Imagina se Jesus não olhasse na sua cara. E o incrível, cara, é que ele falou pra mim, quando eu falei pra ele: imagina se Jesus fizesse a mesma coisa que você tá fazendo com ele. E ele falou na minha cara: eu não sou Jesus. Não sou obrigado a agir como ele. E tipo, isso me doeu inteiramente, cara. Porque eu olhei e tipo, o meu culto parece que morreu naquele momento. Porque eu tava com duas pessoas ao meu lado, que eu imaginei que se eu falasse isso, ia ajudar a pessoa. Mas a pessoa se recusou. Cara, tem uma coisa. Ainda mais se você é cristão e tá vendo esse vídeo. Você não é seu. Você é de Cristo. Então, uma vez que Cristo te perdoou, você também tem que perdoar as pessoas. Cara, você não tem que ficar com rancor. Você não tem que ficar com carinha dentro de si, falando: eu que mando em mim e tal. Porque tem gente que parece criança. E Jesus fala sobre isso. Porque para quando Deus fala filhos de Deus, existem níveis espirituais para isso. Tipo, é como se existisse uma criança, um jovem e um adulto. A gente vai ver em 1 João, quando ele fala papai, quando fala filhinhos, jovens e pais. E tipo, tem uma passagem em Mateus 5 que Jesus fala sobre isso, ó. Mateus 5, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amem os seus inimigos e orem pelos que te perseguem. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que estás no céu, pois ele dá a luz do sol tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Cara, isso daqui marcou bastante nessa questão de perdão. Quando eu vi Jesus falando isso no Sermão do Monte, no capítulo 5, e por incrível que pareça, ele fala que nós seremos chamados de verdadeiros filhos de Deus. Mas é que ele está falando de um filho de Deus diferente. Escritos originais está escrito um filho ulhas, que significa um filho maduro de Deus. É como se fosse um adulto que sabe que aquela situação é brincadeira, aquela situação não tem nada a ver. E tipo, gente, não tô falando que você tem que perdoar e ficar carenciando, mas não, perdoe que isso é bom pra você, mas isso vai ajudar você com o seu próximo, cara. Porque você não precisa nem andar, mas você pode orar por ele, para que ele melhore, para que aconteça as coisas com ele. Só para concluir, uma vez eu vi uma pregação do Rodolfo Abrantes e nela ele tava falando sobre essa questão de você orar pelos seus inimigos. E tipo, é muito engraçado o jeito que ele fala, porque quando você ora pelo seu inimigo, primeiro você quer que ele morra, você quer que Deus mate ele. E tipo, só que não vai acontecer isso, né? Porque Deus também não vai matar o cara por causa disso. Mas aí, depois de um tempo, você vai orar pra que você não mate ele. Você já para de pedir pra Deus matar. Depois você vai falar pra Deus dar só uma doença. Depois você vai falar pra ele ficar sem dinheiro. Depois você vai fazer qualquer coisa que prejudique ele, vai pedir pra Deus, sendo que Deus não vai responder isso, porque você tá pedindo pra prejudicar, você não vai pedir. Mas tipo, talvez você vai orar pra isso. E depois de um tempo, você vai começar a amar essa pessoa. É muito legal esse exemplo que ele usa, porque, cara, é impressionante.
Eu sei que eu falei muita coisa e também não falei nada, mas para não ficar muito longo esse vídeo, é o que eu queria deixar aí. Que nós possamos perdoar mais uns aos outros, que nós possamos orar uns pelos outros. Que por mais que hoje você tenha brigado com alguém e seja muito difícil perdoar essa pessoa, cara, por amor a Jesus, perdoe ela. Porque Jesus não faz nenhum esforço para te perdoar. Jesus, ele espera você todos os dias para te perdoar. Ele faz você levantar, ele faz o sol levantar todas as manhãs, tanto para você que erra com ele toda hora, tanto pro outro que também erra com ele toda hora, que errou com você ainda. E tipo, ele faz esse sol levantar todos os dias, ele faz a chuva cair sobre bons e maus. Sabe por quê? Porque você, que é a luz, precisa perdoar os outros e começar a jogar essa luz nas pessoas. Mostra para as pessoas que elas podem ter luz. Talvez assim o nosso mundo possa ficar melhor, com mais amor, porque foi exatamente o que Jesus veio falar para nós. Ele veio falar sobre o amor. Então, cara, se você tá aí vendo esse vídeo ainda, se você terminou de ver ele, eu falo pra você, gente, vamos orar pelos nossos inimigos, vamos perdoar mais, porque quanto mais perdão, cara, mais nos parecemos com Cristo. Porque o objetivo aqui não é nos parecermos com Justin Bieber, não é nós nos parecermos com aquele cantor favorito que a gente tem, não é você parecer uma modelo, não é eu parecer o playboy, mas não, é nós nos parecermos com Jesus, porque a nossa casa não é aqui, é do lado dele. Amém? Deus abençoe você e Deus abençoe a sua vida também, cara.